Então, o carbono em si, né, é o carbono presente nas gramíneas, tá? É a própria energia da vida nos solos. Nós estamos falando de energia captada direto pelo sol. O nosso material principal mais valioso é a biomassa, né? E quando essa biomassa é um adubo verde, é mais valioso ainda. Então, não é uma comida, e essa biomassa não é especificamente uma comida para a planta, e sim ela é energia para aí o nosso sistema, que na verdade é uma energia, se a gente for entrar mais ainda, é uma energia para a vida do solo, que são os micro-organismos, que aí sim os micro-organismos que vão trabalhar para alimentar a planta. Ou seja, quanto mais carbono a gente tem no nosso sistema, mais rico é o nosso sistema. Quanto mais carbono no nosso organismo agrícola, mais rico é o nosso organismo agrícola. Mais energia ele tem, então, para rodar o nosso sistema. Então, esse sistema pode estar positivo ou pode estar negativo, tá? Então, a gente pode estar aí com lucro ou pode estar com prejuízo. Então, por isso que a gente fala, né? Por isso que o pessoal fala hoje, tanto aí no sequestro de carbono. Então, fala muito na economia do carbono. Então, é justamente por causa disso, do valor que existe do carbono para um sistema. Você mede todo o sistema só pelo carbono. Então, por isso que o pessoal paga pelo carbono, né? É um chamado sequestro, ou fala tanto do sequestro de carbono, que a Amazônia tem o sequestro de carbono justamente aí, que é um sistema capaz aí, por causa que tem muita biomassa ali, capaz aí de colocar, tem muito carbono, por isso que é muito rico o sistema, entendeu? Bom, então, vamos falar aqui então da fotossíntese, tá? Falamos do carbono, então quando a gente fala em carbono é importante a gente falar, né, como que a gente capta essa riqueza, da onde vem? De um elemento gratuito que nós temos, que é do sol, né? Então, na fotossíntese, a planta vai produzir o quê? A glicose, tá? Vai produzir o açúcar que a gente fala. Então, a glicose, o que é a glicose? A glicose é a energia que as plantas produzem através da fotossíntese. E elas vão consumir através da respiração. Então, para você entender melhor e mais rapidamente, nós podemos fazer aqui uma analogia, né? O que você precisa para ter energia? Você precisa queimar as calorias. Tá? Aonde? Em um processo aeróbico. Tá? Então, ou seja, um processo que envolve ar. Tá? Então, quem fornece as calorias, no caso para nós, é o açúcar, a glicose produzida aqui, né, na planta. Então, através da onde? Através dos seus processos aeróbicos da respiração e não anaeróbicos, tá bom, pessoal? Anaeróbico, né, a gente até produz, tem sistemas anaeróbicos, mas aí vai produzir ácido lático, é um outro sistema que nós estamos falando. Nós produzimos aqui para produzir a energia, tá? Então, é um processo aeróbico. Então, nós precisamos de o quê? De glicose para viver. Então, por isso que você ouve tanto aquela expressão, né? Você ouve o pessoal falar, eu estou fraco, eu acho que eu estou com a glicose baixa, né? Que é o que acontece com a pessoa que não come, né? Ela cria aí ela cria uma falta de glicose, né? Cai a sua taxa de glicose e ela fica simplesmente fraca, tá? Mas o que é a glicose, então? Glicose, né, aqui, C6H12O6. São, no fundo, aí o que? São carboidratos, aqui, né, carbono, aqui o carbono, hidratado, né, H2O é o que? É água, tá? Então, carbono aqui e H2O aqui. Tá? Então, é um carboidrato, carbono hidratado. Que é o quê? Uma glicose. E o que é um conjunto de glicose? São o quê? Os amidos,
né, que a gente fala, né? Nós temos a glicose, temos a frutose, nós temos o amido, né? Ou também temos as celuloses nas plantas. Os amidos nós temos, por exemplo, na batata, nós temos aí produzido na mandioca, né? Então há um acúmulo de amido ali. Então são açúcares acumulados ali, né? Mais uma forma aí de são chamados carboidratos, né? Então forma-se os amidos. E temos nas plantas celulose, né? Mas nós conseguimos queimar o amido, nós conseguimos consumir esse amido. Tá? O pão, o macarrão, o arroz, né? Que aí o pão vem do trigo, né? Então ali o amido do trigo, né? O macarrão, arroz, farinha de mandioca, como falei para vocês. Então nós não conseguimos o quê? Queimar a celulose das plantas, né? Que é também aí glicose, né? Uma estrutura de glicose da planta. Não conseguimos nem da salada, né? Na salada nós só conseguimos aproveitar o quê? Os minerais. Então quem consegue aproveitar a energia de fato do carbono, na verdade, o quê? Do carbono da celulose, né? São quem? Os micro-organismos, tá? Os herbívoros, que na verdade aí possuem, né, dentro de si aí as plantas, né? Os herbívoros, eles são capazes, né, de se alimentar da celulose, do capim, né? Mas na verdade não são eles, são os micro-organismos que está dentro deles, né? Então são os micro-organismos dentro deles que fazem, na verdade, a digestão dessa celulose, tá? Então a gente usa a forrageira, que é uma gramínea, né, para dar essa energia carbono aí para os animais, né, para os herbívoros, para o gado, né, o pessoal dá para galinha, enfim. Então, na biodinâmica, a gente chama aí, geralmente, então falamos de biodinâmica, para quem gosta aí de biodinâmica, nós temos bastante conteúdo sobre biodinâmica, também dá uma procurada, né? Aproveita aí, se você quiser, se assina o canal aí para você estar recebendo esses conteúdos de biodinâmica, né? E pode se inscrever e tudo mais. Então na biodinâmica nós chamamos o oxigênio, né, que são aí as folhas, que a gente chama de corpo etérico, tá? E o nitrogênio, que chamamos de frutos na biodinâmica, né, é o astral. Então traz a energia ali, né, e o outro, né, então a folha, né, o astral, o oxigênio, a folha, a energia, traz ali o etérico ali, a energia. Nitrogênio astral, né, traz o quê? A inteligência, traz a inteligência dos astros, a inteligência chamada inteligência cósmica, junto aí com o espiritual. Tá, então aí só para dar um gostinho. Então veja que é importante que não é por acaso que existe então essa relação corpo etérico, corpo astral, muito forte, tá? E que é a gramínea e aí no caso a leguminosa, traz esses componentes importantes. Então só para dar um gostinho aí da biodinâmica. Bem, o fato é que se você tem muito carbono, tá, que é bom, né, e se você não tiver o oxigênio, né, tudo bem. Se você tem o carbono, mas não tem o oxigênio, né, não adianta muito. Por quê? Porque as reações também vão precisar do oxigênio. E se você tem o carbono também e não tem o nitrogênio, também, né, pode ser aí um problema. Não adianta ter só o carbono e não ter o oxigênio e não ter o nitrogênio. Então pode ser um problema para quem? Para os micro-organismos. Tá? Por quê? Porque os micro-organismos eles não conseguem utilizar esse carbono, que é a energia deles, se não tiver o oxigênio, né, ou aí o nitrogênio. Ele até consegue se não tiver o nitrogênio, mas aí o oxigênio, os micro-organismos, mas aí isso vai ser, como eu falei para vocês, vão ser reações anaeróbicas que não é interessante aí para a planta nem para a vida do solo, né, que são aí, liberam gases tóxicos, tá bom? Gases tóxicos não são interessantes. Então tem materiais aí, principalmente aí, que tem muita lignina, né? Então lignina que a gente vê na madeira, tá? Nos troncos das árvores, na casca da árvore ali,
Então, esse material lignina é um complexo enorme aí, que a gente fala da celulose, um complexo enorme de glicose, mas aí, dificílimo de decompor. Então, é por isso que se você pegar uma serragem, uma madeira, aí vai ser difícil você decompor. Por quê? Esse material, porque tem uma relação altíssima de carbono e nitrogênio, tá bom? Então, para vocês entenderem aí. E o tempero? Bom, o tempero são aí nossas plantas espontâneas, vamos colocar aqui como nosso tempero aí, tá? Então, são plantas espontâneas, chamadas plantas indicadoras, que muitos chamam de daninha. Que para nós aí, então, não tem nada de daninha. Então, a gente pode considerar, colocar aí, é importante a presença aí. Então, num sistema convencional, elas são inimigas, no sistema agroecológico, elas são nossas amigas, tá bom? Então, não se joga veneno aí nessas plantas. As daninhas, pois elas são nossos amigos, justamente por isso, Então, outro fator importante é que, de fato, a gente vê que comprova aí esse casamento, um casamento perfeito entre as gramíneas e as leguminosas, são as suas características de comportamento aqui das raízes. Então, veja, que as gramíneas, elas possuem essas raízes aqui fasciculadas, tá? Que vão agir, tá? Horizontalmente. Então, gramínea, raiz fasciculada, age horizontalmente. Diferente, vamos dar um exemplo aqui, o milheto, o azevém, capim, pangola, Então, são todas gramíneas aí que você vê a presença. A grama, a própria grama, você vê que ela tem um comportamento de se espalhar, não de crescer para cima, mas ela é muito mais eficiente em se espalhar. Tá? Enquanto isso, a leguminosa, elas têm um comportamento mais vertical, ou seja, elas possuem aí raízes, elas vão ter raízes pivotantes, que a gente chama, são agulhas, e elas agem realmente de fato aí com a sua força vertical, como temos aí o próprio feijão guandu, a própria crotalária, aí são raízes profundas ali, fortes. Então, elas têm essa capacidade aí de descompactar o solo, essas diferentes plantas, elas compactam o solo em diferentes sentidos, Então, uma de lado e uma em profundidade, tá? Então, por isso que elas são um casamento perfeito, tá bom? Então, existem plantas, você misturar essas plantas que têm essas raízes diferentes. Então, junto com os micro-organismos, elas vão ajudar, as raízes vão ajudar aí na formação do quê? Do que nós chamamos de grânulos, dos grumos do solo. Elas ajudam aí, e aí, consequentemente, quando ela ajuda na formação dos grumos, elas vão aí descompactar, vão formar aí o que nós queremos, muito, muito precioso para nós, que são os macroporos do solo. Tá? Então, macroporos do solo, que é fundamental aí para a entrada de ar e água do solo. Então, como eu falei para eu falei para vocês, essa relação, ela precisa trazer, e ela traz aí um equilíbrio entre um corpo etérico e um corpo astral, muito importante aí para a construção do nosso organismo agrícola. Fundamental, tá? Para qualquer organismo agrícola, organismo animal e organismo humano.